E aí galerinha, tudo bem com vocês? Afim aqui de novo para mais um vídeo. E hoje eu vim trazer aqui 3 teorias de novo do Secret of the Mimic. E é isso. Bora pro vídeo e... Bom, a primeira teoria que eu venho falar é sobre os designs assustadores que o Edwin fala. Are they insane? But look at these new animatronics as Fiona's design and they're great. Oh, first they approve the art, then they approve the proofs. Now they change their minds when we're so close to final. Why would they change them now? Are they pulling my leg? The new concepts are frankly creepy. It doesn't matter. I'm not changing a single bit of her work, and they can't make me. Então, isso é algo que me chamou muita atenção no Secret of the Mimic, porque o Edwin fala que eles estavam quase terminando os designs, só que daí a Fazbear quis mudar os designs para os designs que o Edwin achou assustador. E bom, como a gente sabe, o projeto da Fazbear, né, é pelo menos aquela pizzaria debaixo do chão. A gente não sabe se a Chica e o Foxy sejam. Eu por enquanto chuto que sim, mas vai saber, né? Mas bom, pelo menos até 75 a Fazbear já teria adquirido esses personagens, se eles não forem da Fazbear já. Porque eles estão lá embaixo, né, na pizzaria, então... Ou talvez eles sempre foram da Fazbear, não sei. Mas enfim, o que aconteceu? O Edwin tá fazendo os animatronic, né, com os designs da Fiona, né. Ele fala, né, que os designs da Fiona. Só que daí a Fazbear, o William, decidiu querer mudar as coisas. Decidiu querer colocar outros designs, assim, de última hora. E a gente vê, né, o Edwin falando, nossa, esses designs da Fazbear aí são meio assustadores, meio estranhos, né? E isso me deixou um pouco pensativo, assim. Tem gente que diz que esses designs assustadores seriam as Spring Locks lá da pizzaria debaixo do chão, ou que seria, né, os designs dos clássicos, ou que seria usando Withereds e eles não estariam na pizzaria porque, bom, não deu tempo do Edwin fazer, né? Mas, bom, tem pontos para cada um desses daí serem esses designs assustadores que o Edwin tá falando, mas independente disso, independente de qual desses daí que for os designs assustadores que o Edwin esteja falando, eu percebi que não é a primeira vez que alguém menciona que os designs estão um pouco assustadores. A primeira vez que eles mencionam isso é com a Chica, sabe, o mascote da Chica. Tem uma nota lá do rapaz falando, nossa, eu queria que parecesse mais com a arte da Fiona, né, essa fantasia da Chica tá assustadora. E isso me deixou pensando assim, ué, a Fazbear quer roupas assustadoras assim pro negócio dela? Por que será que ela quer uns animatronic assim assustador que os outros consideram assustadores? Daí, assim, a ideia disso aqui, o William já estava tendo as ideias que mais tarde iriam virar os experimentos dos Nightmares, que a gente vê, né, no FNAF 4. Assim, no Ditofobia, bom, a situação com os Tales from the Pizzaplex tá meio estranha, né? Com o Secret of the Mimic, a gente sabe que tem sim coisas do livro, né? Afinal, Secret of the Mimic é uma adaptação da história dos livros, mas tem diferenças bem notáveis, então a gente fica meio com o pé atrás para saber o tanto que elementos dos livros são canon, quais não. Então, enfim, a minha teoria é que a Fazbear tá pedindo esses designs um pouco mais assustadores porque o William já tá com esse negócio de estudar o medo na cabeça dele. Muito provavelmente ele já tá com isso mais ou menos em mente, seria a teoria. Eu percebi agora, revendo Secret of the Mimic, que tem outra parte que menciona assim coisas que eram pra ser infantis acabando sendo um pouco assustadoras no Secret of the Mimic. Sabe aquela parte que tem o teatro do Foxy e você tá com a fantasia de Springlock do Capitão e tem aquela parte lá que é de fazer desenho animado, tem coisa de TV, essas coisas aí, né, que o Edwin fazia com o IA. Tem uma nota naqueles negocinhos de e-mail
De alguém falando que as coisas do Edwin, esses negócios aí do Edwin de criança aí são meio assustador, achou assustador. Então, se as coisas do Edwin são assustadoras, daí deixa um pouco em dúvida essa teoria, porque tipo, será que é influência da Fazbear? Ou o Edwin já fazia uns negócios meio assustador mesmo, sem querer, e a Fazbear se aproveitou disso, né? O William Afton se aproveitou disso. Sei lá, galerinha. Mas seria isso. Ah, e também o protótipo do Fredbear tem abertura na barriga. Então, isso é com certeza uma referência ao Nightmare Fredbear. Então, tá aí mais uma coisa sobre esses designs assustadores que o Edwin menciona. Mas assim, se o povo dizia que as coisas do Edwin são assustadoras e o Edwin não achava, agora ele achando que as coisas da Fazbear são assustadoras, diz bastante coisa, né? Se as coisas do Edwin já são assustadoras, imagina da Fazbear. Então, galera, a próxima teoria é sobre ter mais de uma Dolly. Você ter várias Dollys diferentes, apesar no Secret of the Mimic a gente só vê uma Dolly. Bom, o que eu quero dizer com tem mais de uma Dolly? Então, no Hellpointed 2, nas fases do Pizzeria Simulator, nas fases do FNAF 6, a gente tem a presença de uma vozinha que vai guiando a gente, a Carnival Nurse, ou seja, assim traduzindo mais ou menos, a enfermeira de parque de diversões, que é uma voz robótica que vai te dando instruções enquanto você vai fazendo as operações médicas no Help, né? E se a gente reparar, a voz dela não é exatamente a voz da Dolly. Assim, claramente a intenção é ser um presságio, um teaser pro que a gente ia receber depois no Secret of the Mimic. Essa Carnival Nurse com certeza é assim, representando, assim, é pra ser um teaser da Dolly essa daí. Queria eu que seja isso, a Carnival Nurse do Hellpointed 2, é uma Dolly, né? Só que tem um pequeno porém. Como eu já disse, né, a voz é um pouco diferente, a entonação é um pouco diferente. A Dolly do Secret of the Mimic ela é um pouco assim, um pouco mais caricata. A do Hellpointed 2, ela é meio, sabe, um pouco mais robótica, mais ainda, né? E também não tem como a Dolly ter sobrevivido, né? Ela ficou toda derretida no Secret of the Mimic, então talvez tenha mais de uma Dolly, né? Porque o Edwin falou assim, você entra na fábrica dele, ele fala que as coisas estão pra vender, né? Então vai que alguém adquiriu um outro modelo de Dolly, né? Porque a gente, por exemplo, nas concept arts mostrou uma Dolly loira, naquela lancheirinha tem uma Dolly negra, então o que eu acho que deva ter várias enfermeiras Dollys por aí que o Edwin vendeu assim, né? Porque ele falou, né, que ele inventou a reciclagem e que ia ser um padrão assim industrial. Então eu consigo ver o Edwin fazendo outras Dollys assim para vender. Então agora a próxima teoria é sobre coisas sobrenaturais e se o Mimic ele é só inteligência artificial que deu errado ou tem algo sobrenatural aí. Então, como a gente pode ver no Secret of the Mimic, a MCM, além dela ser atormentada pelo robô maluco, ela também tem atividade paranormal acontecendo nela. Principalmente naquela parte lá do começo, sabe? Se você ficar por muito tempo, você percebe, né? O Arnold começa a respirar mais fundo, ele começa a chorar. Tem luz que acende do nada, assim. Luz dentro de cabeça. As caixas começam a pular sozinhas, você ouve uns barulhos estranhos. Além das vozes, né? Do Mimic falando mesmo, eles não estando lá. O que já é bastante sinal de que tem coisa sobrenatural acontecendo na MCM. Entretanto, a prova mais contundente que tem realmente atividade paranormal ali é o Tiger Rock no porão. O Tiger Rock é o que? O Tiger Rock é o fantasma do David. Não tem como negar, é a pelúcia dele, ele se teletransporta, ele cria alucinações na sua cabeça, né? Então tá bem claro que isso daqui não é o Mimic, né? O Mimic não faz essas coisas. É um fantasma, é o fantasma do David.
Entretanto, tem um detalhe muito estranho sobre o Tiger Rock. Quando você tá lá na boss fight dele, dá pra você ouvir ele falando os negócios tipo: você é meu único amigo. Sabe, as frases do David. Ele repete, ou melhor, ele imita, ele mimica as frases do David. E com a mesma entonação do Mimic. Sabe, com aquele mesmo filtro de voz, né? Do Mimic. O que deixa um pouco confuso, né? Porque o Tiger Rock, ele não é o Mimic. Porque senão o Mimic já ia ter teletransportado pra tudo que é lado e criado a alucinação na cabeça do Arnold já no começo do jogo, né? Entretanto, é inegável ligar que tem alguma relação acontecendo aí. Especialmente quando ele fala a seguinte frase. Essa frase aí é dita pelo Edwin quando ele tá batendo no M2, no Mimic, que ele quer trazer o David de volta. Ele vai lá e bate no Mimic. E ele fala na voz do David, o que é algo bem estranho, especialmente porque, primeiro, o David nunca falou isso, e segundo, porque isso daqui foi dito pelo Edwin após a morte do David. Ele tá falando isso pro robô, pro Mimic, após o David morrer. Então, por que o fantasma do David ia estar falando um negócio de depois do David morrer? Por que o Tiger Rock ia estar repetindo isso? A não ser que o Mimic tenha, pelo menos em parte, um pouco do David. O que eu não duvido que seja o caso. Eu acho que deva ser o caso. O Mimic ter um pouco do David. É a única explicação pro Tiger Rock tá falando essas frases com o filtro do Mimic. E a frase que é impossível o David falar. E também porque eventos sobrenaturais acontecem na MCM com as vozes do Mimic. E você deve estar se perguntando, mas se o Mimic é possuído, ele deveria estar fazendo as mesmas coisas que o Tiger Rock, já que são possuídos pela mesma pessoa. Então o que eu te digo é que eu não sei mais. Que outra resposta tem pra o Tiger Rock tá falando essas coisas, né? Talvez tenha menos remanescente no Mimic. Sei lá, tem alguma coisa muito estranha aí acontecendo entre esses dois. Agora pesquisando, também vi que tem gente que tá indo pra teoria de que o Tiger Rock seria um ser criado a partir da agonia. Não seria exatamente o fantasma do David, mas um ser criado a partir da agonia da morte do David, né? Por causa que é o tigre, né? O tigre relacionado ao David. E com agonia depois dos funcionários, dos times de resgate da Fazbear, que formados pelo Mímico. Daí explicaria porque ele é sobrenatural e repetiria as coisas que o Mimic fala. Mas por enquanto eu vou ficar com as duas possibilidades em mente. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Fala o que vocês acharam. Se concorda, não concorda. Novamente, são só teorias, né? A gente tá aqui pra trocar opinião, ver o que cada um acha. E é isso, galerinha. Tchau. Vai ser grande o chororô, vai ser grande o chororô.